Eu não sei se você gosta de história, mas eu queria... e esse história com E, de história, né? E eu queria começar essa palavra compartilhando essa história com vocês. Trata-se de uma história da mitologia grega. E depois vocês vão entender o porquê dessa história. É a história de Circe, que era uma deusa grega, e a história de Ulisses, né? E conta então a mitologia grega que Ulisses, um grande comandante, um grande guerreiro, né, da Grécia, alguém que era muito bom na sua atividade, nas suas lutas, nos seus combates. E uma vez, então, voltando para casa, o navio de Ulisses precisaria passar por um local que era um local, segundo a mitologia grega, infestado de sereias, né? De sereias que, na sua maioria das vezes, ela acabava encantando os marinheiros e fazia, então, com que aquele navio acabasse se perdendo, porque os marinheiros, atraídos pelo canto da sereia, eles se lançavam ao mar e acabavam se afogando, morrendo, e, segundo a mitologia grega, muitos, então, não voltavam para casa quando passavam por aquele local, por causa do canto das sereias. E aí Ulisses, voltando de uma das guerras, ele sabia que ia ter que passar por aquele local, e aí ele foi perguntar a Circe, a deusa grega, o que ele poderia fazer para ter certeza de que ele não cairia no canto da sereia. E aí a deusa disse o seguinte: olha, você vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar cera, você vai untar todos a tripulação do teu navio, né? E eles vão colocar cera no ouvido para que eles não ouçam o canto da sereia e não sejam seduzidos por ela. E aí, quando você tiver ungido o último marinheiro seu, né, com essa cera nos ouvidos, para que eles não ouçam o canto da sereia, você vai pegar esse último homem e vai fazer com que ele amarre Ulisses no mastro do navio, e amarrasse bem forte, né, para que Ulisses sozinho não conseguisse sair daquele mastro. Porque ele tinha feito um pedido para Circe. Circe, eu quero ouvir o canto da sereia. Eu quero ouvir o canto da sereia. Não, tudo bem, você pode ouvir, mas você vai ter que ficar amarrado, porque senão você vai ser atraído pelo canto da sereia, você vai mergulhar e você não vai voltar mais. E assim o último homem amarrou Ulisses bem, né, naquele mastro, e o navio então tocou o destino para casa, e aí em determinado momento eles começaram a passar pelo local onde as sereias ficavam. E elas então começaram a cantar, e Ulisses ouviu o canto da sereia. E ouvindo o canto da sereia, ele vai ficando louco, porque ele quer mergulhar, ele quer ir de encontro às sereias. E aí ele começa a dar ordem a sua tripulação,
me soltem, soltem as minhas cordas, porque eu quero ir até as sereias. Mas os marinheiros estavam todos com ceras no ouvido, e eles não ouviam Ulisses. E por mais que ele gritasse, ele não ouvia o que Ulisses estava falando. E ele ficou ali, uma luta tremenda, e aquelas cordas que o amarraram naquele mastro do navio, livraram Ulisses de ser seduzido pelo canto das sereias. E aí ele conseguiu passar por aquele lugar, chegou em casa livre e conseguiu resistir, entre aspas. Conseguiu resistir por causa das amarras daquele navio. Muito bem, aí você vai perguntar, pastor, o que tem isso a ver com Romanos 6, né? E eu queria fazer a aplicação dessa história, né? O canto das sereias é o pecado que nos atrai. É o pecado que nos atrai. E ele não conseguiu atrair aquela tripulação de Ulisses, porque todos estavam com ceras no ouvido. Mas Ulisses foi atraído. E o que impediu Ulisses de atender o canto das sereias e ir de encontro a elas e ser destruído, né, morrer ali afogado, foram aquelas cordas. E eu queria começar o sermão dessa noite perguntando: quais são as cordas que prendem você quando a tentação vem sobre a sua vida? O que segura você? O que impede você de não atender à tentação, de não cair no canto da sereia, que simboliza o pecado que tenazmente nos assedia, conforme a palavra de Deus diz, e quer nos atrair, né? Olhando então para o texto que nós lemos de Romanos 6, eu gostaria que você deixasse aí a sua Bíblia aberta, né? Nós vamos então começar a nossa palavra aqui. E Paulo, a gente tem estudado o livro de Romanos às terças-feiras, e hoje a gente não vai dar um estudo, vai ser uma pregação, né? Não é estudo que a gente costuma fazer às terças-feiras, mas é uma pregação, né, sobre esse texto que tem muito a dizer para nós. Quando a gente olha o primeiro versículo, quando Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, né? Essa declaração de Paulo, no final aí, se a gente voltar um pouquinho, se você olhar na sua Bíblia, finalzinho do capítulo 5, de que a graça sobrepujou todo o pecado humano, levanta com certeza uma outra questão extremamente importante. Essa doutrina do Evangelho, né, a salvação pela graça mediante a fé, será que ela permite ou mesmo incentiva uma vida pecaminosa? Porque é isso que os romanos vão questionar de Paulo. Paulo, você diz lá que nós somos salvos pela graça, e eles eram ligados à lei, eram judeus, judaizantes, e eles estavam dando importância mais à lei do que à graça. E eles começam a dizer: Paulo, já que nós somos salvos pela graça, não é? Então vamos fazer o seguinte: a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o argumento deles era o seguinte: ora,
Já que é assim, para que a abundância da graça seja manifesta, então vamos viver no pecado. Porque quanto mais eu pecar, maior vai ser o tamanho da graça sobre a minha vida. Olha um argumento, não é, dos judeus diante dessa colocação de Paulo, que diz que nós somos salvos pela graça. E é isso que o Evangelho nos ensina, que nós não fomos salvos pela lei, e sim pela graça. E aí, então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Essa é a pergunta que os judaizantes fazem para Paulo, não é? E a resposta enfática de Paulo é uma resposta negativa. E ela vai se estender aí do capítulo 6 até o capítulo 8. No capítulo 6, a resposta de Paulo, ela vai girar em torno das seguintes palavras-chave, que se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar essas palavras. As duas primeiras, ignorar e saber. Você as encontra lá nos versos 3 e no verso 6. Depois, Paulo vai usar uma outra palavra, considerar. Está lá no verso 11. E, finalmente, Paulo vai usar uma palavra, oferecer, no verso 13, que você pode olhar aí na sua Bíblia. Então, com a finalidade de nós acompanharmos aqui os argumentos de Paulo nesse capítulo, uma coisa a gente precisa entender, queridos, como crentes, como cristãos, é a diferença entre a posição e a prática do cristão. Qual é a nossa posição em Cristo e qual é a nossa prática como cristão? Quando falamos de posição, é aquela situação do crente em Cristo. Nós estamos em Cristo. Essa é a nossa posição. E a prática? A prática, obviamente, se refere ao que o cristão é ou deve ser no seu dia a dia, na sua vida diária, não é? A graça, a superabundante graça, ela nos coloca numa determinada posição e nos ensina. A graça de Deus nos ensina a andar de maneira digna daquele que nos salvou. A nossa posição é absolutamente perfeita, porque nós estamos em Cristo. Nós não estamos mais em Adão. Quem tem vindo às terças-feiras tem acompanhado. Nós estávamos em Adão, nós nascemos e o nosso representante era Adão, mas a graça nos alcançou e nós não estamos mais em Adão, a nossa posição agora é em Cristo. Na nossa prática também precisa corresponder a essa posição de que nós estamos em Cristo. E aí, ainda no verso 1, né, o questionamento que vai ser feito é esse, né? Já que nós somos salvos pela graça, será que nós devemos viver uma vida de pecado para que a graça seja superabundante na nossa vida? Uma versão moderna daquilo que os judeus perguntam a Paulo aqui no versículo 1, dizer que os seres humanos são salvos pela graça mediante a fé, independente da lei. Se, porém, precisamos apenas crer para ser salvo, então poderemos viver pecando. Fomos salvos pela graça, a gente não é salvo pela lei, a gente não é salvo por obedecer à lei, e sim pela graça. E muitas pessoas acham, então nós podemos viver uma vida de pecado, né? De acordo com essa linha de raciocínio, a graça não é uma motivação suficiente para as pessoas levarem uma vida de santidade. Segundo
alguns, nós precisamos ser refreados pela lei. Nós precisamos ser refreados pelas cordas de Ulisses. E a gente vai fazendo as aplicações da historinha que eu falei lá no início, né? O capítulo 6 de Romanos vai apresentar 4 respostas para a pergunta inicial. Será que nós, já que somos salvos pela graça, podemos continuar numa vida de pecado? Será que é isso que a Bíblia quer dizer? Primeiro, nos versos de 1 a 11, não podemos viver uma vida de pecado. Por quê? Porque estamos unidos com Cristo. A razão para não vivermos uma vida de pecado é que nós estamos unidos em Cristo. Os versos de 1 a 11 vai falar sobre isso. Segundo, não precisamos viver uma vida de pecado, pois o domínio do pecado foi rompido pela graça. Então, Paulo faz um apelo dos versos 12 a 14. O domínio que o pecado tinha sobre nós foi rompido. O tirano que dominava a nossa vida, que nós não conseguíamos resistir, ele foi rompido pela graça. Uma terceira resposta é que não devemos permanecer no pecado, pois nos colocaria novamente sob o jugo do pecado. E aí dos versos 15 a 19, que a gente não vai ver hoje, não é? Fala sobre isso, há uma ordem para nós não vivermos no pecado, para não nos colocarmos novamente debaixo do jugo do pecado, que era o que havia sobre nós antes. E por último, nos versos de 20 a 23, que a gente não vai ver hoje, mas você pode observar, há uma advertência sobre a questão de vivermos uma vida de pecado. Não é prudente, pois se vivêssemos uma vida de pecado, isso nos levaria a uma tragédia. E é isso que Paulo vai falar nos versos 20 a 23. Voltando agora lá em capítulo 6, verso 2, não é? O que Paulo diz aqui? Ele responde à pergunta do verso 1, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como vamos viver no pecado se para ele morremos? Então, de acordo com essa primeira resposta de Paulo, não podemos continuar a pecar. Por que o crente não deve continuar a pecar? Porque a Bíblia diz, a Bíblia afirma categoricamente que nós morremos para o pecado. Isso é um fato da nossa condição, é a nossa posição em Cristo. Quando Jesus morreu para o pecado, ele o fez como nosso representante. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele estava me representando, ele estava representando você ali naquela cruz. Então, o fato dele ter morrido, quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz que nós morremos com ele. Nós morremos com ele. Ele morreu para o problema do pecado, resolveu o pecado de uma vez por todas na nossa vida, coisa que nós não conseguimos fazer, porque o pecado dominava a nossa vida. O pecado era um tirano que dominava a nossa vida, nós vivíamos escravos do pecado, né? Isso não quer dizer que o cristão é impecável, que não peca, né? Antes, o cristão é identificado com Cristo na sua morte e tudo o que ela significa. A razão para não vivermos no pecado, pecando, é porque para ele, e é isso que Paulo está dizendo, para ele nós morremos, não é?
Olha agora o verso 3. Ou porventura vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? A primeira palavra aqui, interessante, que eu queria destacar, é a palavra ignorar. Vocês ignoram. Ele introduz aqui agora, e ele vai usar aqui o tema do batismo, né? Para mostrar que é moralmente inapropriado o crente continuar a pecar. Como se nós morremos para o pecado, vamos continuar numa vida de pecado. Quando uma pessoa é salva, normalmente ela é batizada em Cristo. E aqui quero dizer que continuo congregacional, aspersionista, mas aqui é aquele texto que os nossos irmãos batistas e assembleanos usam para executarem o batismo por imersão, porque realmente há um simbolismo aqui, e a gente vai ver isso agora, não é? Mas já deixo de mão a afirmativa de que o batismo não salva. Se é muita água ou pouca água, não é a questão que salva, não é? A água é o símbolo, então, do batismo. O batismo em Cristo significa que, aos olhos de Deus, o cristão morreu, o crente morreu e ressuscitou com Cristo, não é? No Novo Testamento, não trata da situação anormal de um cristão não batizado. Normalmente, o crente ele precisa ser batizado, né? Porque o batismo tem tudo a ver com a relação do crente com a morte e ressurreição de Jesus. No batismo, e aí usa-se a palavra baptismo, que tem a tradução, uma das traduções é imersão, né? Então, a pessoa ela é imersa quando estamos usando o batismo por imersão, simbolizando a morte de Cristo, mas depois ele se levanta e vive para Deus. Essa é a função que Paulo vai falar aqui da questão do batismo. Quando nós batizamos, nós fizemos uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo, não é? Reconhecemos que Ele morreu em nosso lugar. E quando nós nos batizamos, nós então reconhecemos que estamos mortos para essa vida e fomos ressuscitados para uma nova vida em Deus, em Cristo Jesus. Marcos 16, diz aquele texto que quem crer e for batizado será salvo, não é? Falando do sinal daquilo que representa o batismo, não é? Apesar de o batismo não ser uma exigência para a salvação, o ladrão na cruz e tantas outras pessoas foram salvas e não tiveram tempo de se batizar, é diferente de não ter tempo e não querer, é totalmente diferente, né? Mas o batismo deve ser o sinal público invariável dessa nova vida em Cristo. Morremos para o mundo e vivemos para Deus, não é? Então, no versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, não é? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E esse texto, queridos, fala da nossa posição. Da nossa posição, a partir do momento que nós nos batizamos, fizemos uma aliança com Cristo, nós estamos dizendo que morremos para o mundo, morremos para o tirano que era o pecado, que tinha pleno domínio sobre nós. O pecado tinha pleno domínio sobre a nossa vida.
era como um tirano a quem nós servíamos e não tínhamos como nos livrarmos dele. E em Cristo nós fomos libertos, não é? Tudo o que eu era como filho pecaminoso de Adão morreu na cruz. Queridos, a nossa natureza adâmica, que diz que todos nós somos pecadores, que já nascemos em pecado, ela exatamente, ela termina, esse poder tirano, ele termina exatamente na morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós nos batizamos, naquele momento ali, nós podemos dizer, né, que morreu, está morto naquele momento, a nossa vida para o pecado, para o tirano. Ele não tem mais domínio sobre nós. E ao sairmos, então, das águas do batismo, já não sou eu quem vive, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 fala sobre isso. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu disse ainda há pouco da nossa posição. Qual é a nossa posição? Nós estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo da influência de Adão, da nossa velha natureza adâmica, mas nós estamos em Cristo. O apóstolo Paulo vai prosseguir declarando que a ressurreição em Cristo nos permite andar em novidade de vida. Olha o verso 5. Porque se fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Não é? Essas palavras aqui, a semelhança da sua morte, elas referem-se à passagem do cristão pela questão do batismo, né? A união verdadeira com Cristo, na morte dele, ocorreu cerca de 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário. Mas Paulo diz que no batismo se dá a semelhança desse acontecimento. No batismo, a semelhança do que aconteceu há 2000 anos atrás, nós estamos morrendo para o pecado. Assim como nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, ao emergir na água, como os batistas fazem e outros irmãos, também somos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Ao emergir, Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Né? Quando nós nos batizamos, nós estamos declarando nesse ato que foi crucificado, não é? Com Cristo, o nosso velho homem. Isso precisa ser a realidade de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A frase, o nosso velho homem, ela refere-se a tudo que éramos como filhos de Adão, como descendência de Adão. Nós estávamos representados em Adão, lá no Éden. Nosso velho eu, perverso e pecaminoso, com todos os seus velhos hábitos e apetites. Assim nós éramos, antes de termos um encontro com Cristo, antes de sermos alcançados por Cristo pela sua graça, e então deixamos de ser. Isso é importante, queridos, porque às vezes nós estamos vivendo ainda uma vida de escravidão do pecado. E não há como nós continuarmos vivendo escravos do pecado, nós que já fomos libertos da sua escravidão. Na conversão,
quando nós nos convertemos, nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, como quem troca uma roupa em trapos imundas por vestes limpas, imaculadas. Uma outra coisa, a crucificação do meu, do seu, do nosso velho homem lá no Calvário, significa que o corpo de pecado foi desativado. Obviamente, o corpo de pecado aqui, que eles não se refere ao corpo físico, antes indica a presença interior do pecado, personificado dentro de nós como um tirano que governava sobre a nossa vida, sobre a pessoa. As pessoas que não estão em Cristo, elas são governadas pelo príncipe desse mundo. São pessoas que se dizem livres, mas livres elas não são. Elas acham que são livres porque podem fazer tudo aquilo que lhes dá prazer. Mas elas são escravas desse tirano que é o príncipe desse mundo, que domina o nosso corpo e nos faz pecar. Esse corpo de pecado, então, ele foi destruído, anulado, desativado, como um poder controlador. A Bíblia diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. É o que está aqui no final do verso 14. Como então eu vou continuar vivendo no pecado, eu que para ele morri? Como que nós vamos continuar vivendo debaixo do pecado? A tirania do pecado sobre nós foi rompida. O verso 7 diz assim, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha que esse verso 7 é muito interessante, queridos. Quem morreu está justificado do pecado. Vamos dar um exemplo aqui. No Brasil, a gente não tem pena de morte. Os Estados Unidos têm, né? Imagina alguém que cometeu lá nos Estados Unidos um crime hediondo. E aí, ele vai para a câmara elétrica. E ele, então, é morto pelo pecado cometido. Sabe o que acontece depois que ele é morto? Sabe o que acontece? Ele não deve mais nada. Ele está livre. Como, pastor? Calma, eu vou explicar. Ele não deve mais nada, ele morreu. Sabe o que é feito com o inquérito dele, o processo dele? É arquivado. Por quê? Porque ele foi morto. Ele cumpriu a pena e morreu. Agora, o grande problema é que ele está morto. No nosso caso, olha que coisa interessante. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre si. Eu e você estávamos lá naquele Calvário e morremos em Cristo. Mas, aleluia, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. O homem que foi morto na câmara elétrica, ele continuou morto, foi enterrado, acabou. Mas nós não fomos enterrados. Nós morremos, mas a Bíblia diz que nós ressuscitamos. Morremos para o pecado, mas ressuscitamos para Deus. Não é? Quando alguém morre, é justificado, liberto do pecado.
A pena foi paga, o caso foi encerrado. Pois bem, nós morremos em Cristo naquela cruz. Além da nossa pena ter sido paga, o domínio opressor do pecado sobre a nossa vida foi rompido. Foi rompido. Não somos mais escravos impotentes do pecado. Antes de termos um encontro com Jesus, você lembra que você era escravo do pecado? Você não conseguia resistir ao pecado. Você não conseguia, a gente não conseguia resistir. Porque o pecado nos dominava. Ele nos dominava, né? Mas, a partir do momento em que Cristo morreu a nossa morte, não devemos mais nada para o pecado. Não devemos mais nada para o tirano. Vamos ao verso de número 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nossa morte com Cristo é apenas um lado da verdade. A morte é apenas um lado. O outro lado é também que Paulo vai dizer que também com Ele viveremos. Olha que coisa tremenda que é a obra de Cristo por mim, por você, por nós. Ele morreu a nossa morte, mas depois Ele também nos trouxe vida. Não acabamos, não ficamos na morte, porque fomos vivificados e também com Ele viveremos. Morremos para o pecado, mas viveremos para a justiça. O pecado não exerce mais domínio sobre nós. Agora eu e você podemos participar da vida ressurreta de Cristo aqui e agora. Daqui a pouco eu vou falar para você o que representa aquelas cordas que amarraram Ulisses no mastro do navio, para que ele não fosse seduzido pelo canto da sereia. Verso 9. Sabedores, olha a palavra sabedores aí. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, não é? A morte teve domínio sobre Jesus por 3 dias e 3 noites. 3 noites. Mas a morte sobre ele cessou de uma vez por todas. E Paulo diz que Cristo nunca mais morrerá. Que ele nos garante a vida eterna. E aí no verso 10, né? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O Senhor Jesus, ele morreu para o pecado em todos os seus aspectos, de uma vez para sempre. O Senhor Jesus morreu para todas as reivindicações e exigências, as penas. E o salário do pecado, qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Mas ele a pagou por nós. Ele pagou esse preço por nós. O Senhor concluiu a obra e acertou as contas de maneira perfeita e definitiva. E aí Paulo diz, agora quanto a viver, ele vive para Deus. Queridos, nos primeiros 10 versículos, esses primeiros 10 versículos que vimos aqui, o tema geral que Paulo está levantando aqui é a santificação. O método de Deus para produzir uma vida de santidade. Uma vida que não seja entregue ao pecado.
quanto à nossa condição aos olhos de Deus, qual é a nossa condição aos olhos de Deus? Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Essa é a realidade que foi retratada quando ele falou lá do batismo. A morte com Cristo encerra a nossa história como homens e mulheres que estávamos em Adão. O primeiro Adão, nosso primeiro representante. A sentença de Deus que recaía sobre o nosso velho homem não era correção, mas sim a morte. E essa sentença, ela foi executada. A sentença da morte foi executada quando Cristo morreu a nossa morte, quando nós morremos com Cristo naquela cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque tudo que era exigido de nós foi pago naquela cruz do Calvário. E agora, a ideia é que nós ressuscitamos com Cristo para vivermos em novidade de vida. A tirania do pecado foi rompida sobre a nossa vida. Estamos livres para vivermos para Deus. O homem sem Deus não está livre para viver para Deus. Ele ainda é escravo do tirano, do pecado. Ele não consegue se desvencilhar do pecado. E aí no verso 11, Paulo vai dizer, assim também vós, olha agora a colocação que Paulo vai fazer para mim e para você. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui descreveu o que se refere à nossa posição diante de Deus. Agora, Paulo vai começar a tratar da implicação prática dessa verdade em nossa vida. E qual é a instrução aqui do apóstolo Paulo? Para mim e para você. Considerai-vos, eu e você, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nesse caso aqui, a segunda palavra, ou o segundo verbo aqui é se considerar, a segunda palavra-chave. Significa aceitar o que Deus diz a nosso respeito e viver com essa verdade. Precisamos nos considerar mortos para o pecado. É uma realidade da nossa vida. Você já viu um morto reclamar do calor? Que botaram muitas flores no caixão dele? O morto está morto para todo o sentimento. E é isso que Paulo está ensinando para mim e para você. Cristo morreu a nossa morte. Ele morreu a morte que era a consequência do nosso pecado. Mas quando ele ressuscita, é sinal de que nós também ressuscitamos agora para viver em novidade de vida. Considerai-vos mortos para o pecado. Considerar-nos mortos para o pecado quando... Como é que um morto poderia reagir numa tentação? Um homem morto pode ser tentado em alguma coisa? Não. Ele está morto, né? Há uma ilustração interessante de Agostinho de Hipona. Agostinho, antes de se converter, ele era muito mulherento, né? Andava em orgias, né? Antes de se converter. E aí, diz a história que um dia Agostinho foi abordado por uma mulher que havia sido sua amante antes dele se converter. E aí aquela mulher, quando
viu Agostinho, não é? Ou melhor, quando Agostinho viu aquela mulher, parece que ele a viu primeiro, diz que ele deu as costas para ela e se apressou em fugir dela. E aquela dona, aquela mulher, deixa eu ir embora. E aí, diz a história que aquela mulher gritou, Agostinho, ô Agostinho, sou eu, querido. Você não lembra de mim? E então, apertando o passo mais ainda, Agostinho teria olhado para trás e respondeu assim, eu sei quem é você. Eu sei exatamente quem você é. Mas olha, eu não sou mais eu. Você entendeu? Eu não sou mais eu, mulher. Aquele que você conheceu morreu. Ele não está mais aqui. Eu não sou mais aquele Agostinho. E essa é uma experiência tremenda para mim e para você. Porque muitos de nós podem ter levado uma vida devassa no passado, debaixo do pecado. Mas a partir do momento que Cristo morreu a nossa morte, e nós tomamos essa posição de que Ele morreu a nossa morte, eu não tenho que ser mais escravo do pecado. Eu agora posso resistir ao pecado. Certamente Agostinho, no passado, quando aquela mulher aparecia, ele não tinha condição de fugir dela, porque ele era escravo do pecado. Mas agora ele diz, eu sei quem é você, mas eu não sou mais eu. Eu não sou mais aquele Agostinho que você conheceu. Eu sou um outro Agostinho. Agostinho, com certeza, quis dizer que ele estava morto para o pecado. Agostinho agora vivia para Deus. E ele não estava mais disposto a cometer nenhum tipo de imoralidade, de trapaças, de mentira, de qualquer tipo de pecado. Vamos ao verso 12, estamos quase terminando, nós vamos terminar no 14. Olha o que diz o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Lá em Romanos 6,6, Paulo nos ensina que o nosso velho homem foi crucificado para que a tirania do pecado fosse rompida. Paulo diz lá no verso 6 que nós deixamos de ser escravos do pecado. E agora a exortação prática a seguir, ela é baseada na nossa verdadeira condição. Queridos, nós não devemos mais deixar o pecado reinar no nosso corpo mortal. Não podemos mais atender aos desejos perversos do nosso corpo, que outrora tinha prazer nessa situação. Né? Paulo vai nos ensinar que agora devemos agir em função dessa nova realidade, de que ressuscitamos em Cristo para vivermos para Ele. Somente Deus pode nos santificar, mas Ele não o fará sem o nosso envolvimento ativo. E aí, chegamos no verso de número 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí a gente chega, queridos, à terceira palavra-chave desse capítulo, que é oferecer.
E aqui, Paulo vai falar em como eu e você podemos resistir ao pecado. Sabendo a posição que nós estamos em Cristo. Ele morreu pelo nosso pecado. Nós ressuscitamos e vivemos para Deus. E agora, a orientação aqui que Paulo diz é que nós precisamos oferecer os nossos membros para serem usados por Deus. Nós não podemos mais permitir que os membros do nosso corpo sejam agora usados pelo pecado, mas agora que eles possam ser usados como arma, instrumentos para Deus, para o serviço de Deus. A nossa obrigação agora como salvos em Cristo é entregar o controle dos nossos membros a Deus, a fim de que Deus possa usar a nossa boca, o nosso pensamento, os nossos olhos, os nossos pés, as nossas mãos, para promover justiça. É isso que o Senhor espera de nós. Afinal, a Bíblia diz que nós fomos transportados da morte para a vida. E como o apóstolo Paulo nos lembra lá no verso 4, eu e você, queridos, precisamos andar em novidade de vida. E o último versículo, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós vemos aqui um outro motivo pelo qual o pecado não vai ter domínio sobre nós cristãos. Em primeiro lugar, nosso velho homem foi crucificado em Cristo. Nós morremos em Cristo. O nosso velho Adão, ele morreu em Cristo. Ele morreu a nossa morte. Segundo lugar, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Da graça. Uma das discussões dos judeus com Paulo é que ele achava, e aí é o chamado antinomismo, em que eles achavam que o Senhor, a salvação é em Cristo, mas a obediência da lei, somando as duas coisas, equivaliam à nossa salvação. E Paulo vai dizer que não. Nós não estamos mais debaixo da graça. Então, não precisamos viver debaixo da lei, não para a nossa salvação, não como as amarras, as cordas de Ulisses. Não são as cordas da lei que vão nos impedir de pecar. Se a lei conseguisse fazer com que nós não pecássemos, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Aquelas cordas de Ulisses representavam a lei. E essa era a interpretação que os judeus davam dessa história da mitologia grega. Que nós precisávamos de cordas que nos controlassem, e essas cordas seriam a lei. Mas Paulo diz que a lei não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos debaixo da graça. E o que deve controlar a minha vida? Preste bem atenção nisso. Pastor, então como é que a gente faz para vencer a tentação, o pecado? Bom, primeiro, você tem que entender que você morreu para esse mundo. Que você morreu para aquele tirano que dominava a sua vida. Que lhe trazia vícios. Seja da bebida, das drogas, da pornografia, de uma vida totalmente desregrada.
você não tinha controle. Mas agora, a morte de Jesus, ela pagou por tudo isso. Sabe o que nós precisamos olhar? Não para a lei. Eu agora preciso olhar para aquela cruz. O corpo de Jesus ensanguentado, aquele sangue sendo derramado. E olhar e pensar, foi por mim. Alguém chegou a dizer que, já pensaram quando nós fôssemos cometer algum tipo de pecado? Se nós tivéssemos uma visão, uma aparição do Senhor Jesus na nossa frente, sangrando, dizendo assim, foi por você, foi por você. Será que nós teríamos coragem de continuar no pecado? Ou você olharia e dizia, não, não posso fazer isso. Ele morreu no meu lugar. Ele levou cativo o cativeiro. Ele levou sobre si aquele tirano que me aprisionava. Agora eu tenho liberdade para dizer não ao pecado. Eu tenho liberdade para rejeitar toda a cilada do diabo. Eu e você temos facilidade para isso hoje. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que nós somos impecáveis a partir desse momento? Não. Pecado na vida do crente é acidente. É algo que pode acontecer inadvertidamente em algum momento. Alguém já disse, há uma ilustração interessante, de que você não pode impedir, você está ali fora conversando num domingo de manhã, depois da escola dominical, e vem um passarinho e pousa na sua cabeça. Você não pode impedir. Você estava distraído, ele veio e pousou, você leva aquele susto e você espanta, ele vai embora. Mas você pode impedir que esse mesmo passarinho faça um ninho na sua cabeça. Assim é o pecado. Às vezes, numa circunstância contrária, que nós não queríamos, quando a gente se vê, Senhor, pequei. Mas aí precisamos entender o que a Bíblia diz, que nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Viu, Lucas? Nosso advogado, que intercede por nós, viu, Cláudio? Nosso advogado, que intercede por nós. O ministério dele como um sacerdote continua ao lado do Pai por nós. Queridos, não dá para entender quando alguém que diz que tem a Jesus como Senhor e Salvador, alguém que diz que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário e continua no pecado dioturnamente, vivendo no pecado. O pecado na vida do crente passa a ser um acidente. Algo que pode acontecer, mas que não pode permanecer. Algo que não é prática diária. O pecado, ele controla a pessoa que está debaixo da lei. Pois a lei lhe diz o que fazer, mas não lhe dá poder para obedecer. Queridos, a lei diz o que você tem que fazer, mas essa mesma lei não dá a você poder para você resistir ao pecado. Olha a diferença de Jesus. Jesus morreu pelo nosso pecado. E Ele nos dá, a mim e a você, poder agora. Eu agora consigo dizer não para o pecado. Eu agora consigo viver fora do pecado. Porque é isso que Jesus faz. Nós não precisamos das cordas de Ulisses. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que o sacrifício dele por nós foi algo tremendo, profundo, e que eu não tenho direito de
andar mais como eu andava antes de ser resgatado por Ele. A obra de Jesus na nossa vida, ela fez aquilo que a lei não conseguiu fazer. A lei só mostrava para nós, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, mas a lei nunca nos deu poder para vencer o pecado. Mas Jesus, Ele nos dá o poder para vencermos o pecado. Ah, pastor, eu não consigo. Consegue. Veja que no finalzinho do versículo 14, Paulo diz assim: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Aleluia! O pecado foi vencido naquela cruz. O pecado, nós fomos libertos dele. E se eu fui liberto dele, não justifica eu andar em pecado. Eu preciso andar em novidade de vida. Nós conseguimos resistir? Sim. Jesus nos dá liberdade, nos dá poder para resistirmos ao pecado. O pecado não exerce domínio sobre a pessoa que se encontra debaixo da graça do Senhor Jesus. O cristão morreu para o pecado e recebeu dentro de si o Espírito Santo com poder para viver em santidade. O Espírito Santo que em nós habita e que diz, não é isso, não faça isso. Lembra daquele desenhozinho animado? Daquelas duas figurinhas, né? Um anjinho branco, um anjinho vermelho, ou preto, do lado de cá. Um dizendo, não faça isso. Faz sim. Né? O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Ele habita em nós. E é a maneira pela qual nós podemos vencer o pecado. Não é a repressão, mas a inspiração em Cristo Jesus que nos liberta do pecado. O que faz os santos não é o Monte Sinai, mas é o Monte do Calvário. O que nos faz santos não é o Monte Sinai, da onde veio a lei, mas o que faz a mim e a você santo é o Monte do Calvário, da onde veio graça, da onde veio poder para vencer o pecado. E eu queria encerrar dizendo assim: Cristo é a corda que nos amarra ao mastro para não mais vivermos dominados pelo pecado. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem vai nos garantir a vitória de uma vida de santidade, para a qual eu e você fomos chamados a viver.